Graça e paz aos queridos irmãos, às queridas irmãs da Igreja Batista em São Martim, a você também que não é da igreja, mas que está aí conectado conosco, participando desse culto online, nesse domingo 3 de maio do ano da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de tantos problemas, apesar de tanto sofrimento, apesar da Covid-19. Nesses últimos domingos eu tenho trazido algumas mensagens para os irmãos a convite do pastor Samuel e geralmente eu tenho trabalhado muito a questão da esperança, de como lidar com o sofrimento, não é? A partir da palavra de Deus. Hoje eu quero tirar um pouco esse foco da Covid-19 e quero trazer uma mensagem de exortação da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo de número 22, versos 21 a 31. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos teus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo, Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se, pois, a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Sem dúvida que essa história é uma história comprida. Você pode, aí em sua casa, ler os capítulos 22, 23, 24 e 25 de Números para conhecer toda essa história que envolvia Balaão e o povo de Israel. Convido você a fazer esse estudo particular. É uma narrativa muito estranha essa de Balaão. Você que já leu, não é? Aparece uma mula, não é? Uma jumentinha que fala, como se tivesse cordas vocais desenvolvidas para poder falar a linguagem humana. Aparece aí um profeta que muitas vezes a gente não sabe se era um falso profeta, se era um profeta de Deus, ou se tinha sido um profeta de Deus antes, depois se desviou. Aparece esse profeta que ouve de Deus, primeiramente, não vá amaldiçoar meu povo, e numa segunda consulta Deus diz: vá, pode ir. É uma história estranha que precisamos, portanto, decifrar
à luz do conhecimento da teologia e, sobretudo, à luz da iluminação do Espírito Santo. É a história de Balaão e a sua mula. Mas, antes de dar sequência à nossa mensagem, eu gostaria de passar um vídeo de pouco mais de 1 minuto para que você entenda o destino que nós queremos trabalhar hoje nesta mensagem. É uma história que envolve também um equino, um animal, uma alazão, um cavalo de corridas, de disputas, não é? Em Olimpíadas, chamado Balouet de Rouet, não é? É um nome francês, Balouet de Rouet, que foi montado pelo cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa e que na Olimpíada de 2000, lá em Sydney, na Austrália, refugou, né, fazendo com que o seu cavaleiro caísse. Presta atenção um pouquinho nesse vídeo e já já a gente volta para conversar. Il y a eu des fois une chasse, des fois un derby. Il les a toutes gagnées, pratiquement les grandes épreuves du circuit. Et même le record en ce qui concerne les Grands Prix Coupe du Monde ici. Oh non. Oh non, il a peur de l'eau. Il a peur de la voiture. Pois bem, vocês viram aí a história que está contada nesse pequeno vídeo, que é muito difícil até de encontrar um vídeo oficial, não é? Os vídeos existiram na época, mas parece que tiraram do YouTube. É difícil você encontrar um vídeo oficial, não fosse esta senhora aí, cujo sotaque é um sotaque francês, que estivesse ali da arquibancada filmando, né, esse evento, talvez nós não tivéssemos essa imagem para mostrar. Mas você pode pesquisar aí no Google o que envolveu, não é, essa história aí da queda do cavalo Balouet de Rouet, né, Rodrigo Pessoa, no ano 2000. Essa história vocês vão compreender ao longo da mensagem, não é, o que nós queremos articular aqui com a mensagem de hoje, porque também fala de um equino que refugou, assim como a mula de Balaão, não é? Fazendo com que o seu cavaleiro ficasse praticamente humilhado, praticamente derrotado. E olhe que Balouet de Roubaix era um cavalo fantástico, um cavalo campeão. Ele tinha ganho nos 3 últimos anos todos os campeonatos mundiais, 1998, 1999, 2000, todos os campeonatos mundiais. E quando chegou na Olimpíada de Sydney, refugou. Ainda bem que depois dessa Olimpíada, Balouet de Rouet se consagrou depois, se recuperou, e ainda Rodrigo Pessoa conquistou um título com ele em Atenas, na Grécia, no ano 2004. Primeiramente, eu queria trabalhar um pouco do gênero literário desta história, não é, que nós estamos trabalhando hoje aqui. A Bíblia também é literatura, e pouca gente aceita isso, poucos crentes compreendem que os escritores da Bíblia eles se serviram de gêneros literários da sua época. Assim é possível distinguir que os salmos dos provérbios são diferentes, não é? É possível distinguir uma narrativa dos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Lá de Gênesis até Deuteronômio, é possível perceber que é uma narrativa diferente, por exemplo, da narrativa do livro de Eclesiastes, que é mais filosófica, mais de sabedoria. Você percebe que existem estilos, gêneros literários diferentes. É possível, inclusive, na Bíblia, como nós temos lá no livro de Juízes, no capítulo 8 e 9, até mesmo histórias que são, vamos dizer assim, fábulas, como é o caso daquelas árvores, não é?
que Jotão falou, né, que as árvores estavam querendo um rei para elas, e um rei, que seja uma árvore maior, que pudesse ficar fazendo sombra para as árvores menores. E aí há uma conversa entre as árvores. Essa história, sem dúvida alguma, sabemos que é uma fábula, mas foi usada de maneira simbólica, por assim dizer, uma maneira simbólica para dizer que Deus rejeitava o sistema monárquico em Israel, não é? Porque nenhuma árvore grande consultada queria reinar sobre as demais árvores. Mas, meus irmãos, muitas pessoas acreditam, muitos teólogos inclusive, que essa narrativa de Balaão provém de uma história real, ou seja, de uma história que realmente aconteceu, ou seja, de um profeta, não é, que queria amaldiçoar Israel, que foi convidado para amaldiçoar Israel. E que essa história aí da mula, né, é como se fosse uma inserção para florear e para dar contornos até de comédia, né, a essa tragédia chamada Balaão. Até porque quando a mula conversa com Balaão, ele não se assusta, né, ele conversa com ela naturalmente, como se fosse uma coisa possível de acontecer. Por outro lado, existem outros teólogos que aceitam a literalidade do texto, ou seja, de fato houve um milagre, Deus abriu a boca lá da mula e ela falou, enfim. Mas seja qual for a opinião, seja qual for a posição, o que nos preocupa aqui, na verdade, é a mensagem que vem desse texto. É a palavra de Deus que vem através dessa história para nós. Sabemos dessa história, você já deve ter lido, os moabitas estavam preocupados com o fato de que Israel estava avançando no território, naquela época do caminho na terra, né, para a terra prometida. E os moabitas temeram porque era uma multidão, era muita gente do povo de Israel. E aí o rei Balaque, o rei lá de Moabe, ele está preocupado e ele quer fazer alguma coisa para conter. Se ele teme o número do povo e ele acha que não tem gente suficiente para conter isso, então ele vai buscar por outras vias, que é a via da espiritualidade. Ele tem lá os seus magos, mas certamente que existe um profeta muito famoso que está ali em torno de 800 quilômetros de distância, mais ou menos, de Moabe, numa região chamada Petor, na Mesopotâmia. Veja só, 800 quilômetros aproximadamente, como se fosse daqui até Salvador. Um profeta famoso que tem trabalhos muito fortes, não é, para os seus clientes. Parece que ele está querendo contratar um trabalho de macumba da época, né, para prejudicar o povo de Deus. E assim ele envia até Balaão seus emissários, não é, de uma certa forma com ofertas e presentes generosos para pagar pelo serviço. Não é assim que funciona a coisa? E aí o que acontece? Quando eles chegam lá, não é, então nós vemos que Balaão, ele parece ter um conhecimento, não é, de Deus, do Deus de Israel. Não sabemos se ele já foi um profeta de Deus e se desviou. Não sabemos se ele é apenas um falso profeta que conhecia o Deus de Israel e que o temia de alguma forma, que tinha medo desse Deus de Israel, mas o certo é que ele foi consultado e levaram prêmios presentes para ele, e ele pediu lá que os emissários do rei ficassem lá porque ele ia consultar ao Senhor e, né, não poderia dar logo a resposta. Me parece que é uma técnica muito comum, não é, desses gurus, desses pajés, né, desses sacerdotes e profetas, dos falsos profetas, que é dificultar o serviço, né, dizer assim, olha, dá um tempo, né, como se fosse um trabalho difícil, depois eu dou essa resposta, etc. E no dia seguinte ele vem com a resposta. Parece que Deus fala com ele, né, para dizer, não pode amaldiçoar o meu povo. Não é? Bem, coitado dos emissários, né? Eles estão agora com uma bomba para o rei Balaque. Tem que chegar lá e dizer o que aconteceu. Mas Balaque não se dá por vencido. Ele envia novamente uma segunda comitiva com prêmios mais generosos ainda. E dessa segunda vez, Balaão repete o discurso, embora ele saiba qual é a vontade de Deus, não é? Ele já sabe qual é a vontade de Deus, mas ele pede aí um tempo para que ele possa consultar o Deus de Israel. Ele pede, portanto, uma oportunidade nova para que possa falar com o Senhor, e assim ele o faz. Ele vai buscar o Deus de Israel,
dificulta mais uma vez o serviço, mas no dia seguinte ele tem essa resposta para dar aos emissários. Parece que Deus diz: vá, pode ir, vá adiante. Incrível, não? Como Deus pode mudar de um dia para o outro? Como Deus pode mudar de uma semana para outra? E é isso que Balaão faz. Os prêmios são muito bons e ele pega lá a sua jumentinha, né, e prepara essa viagem e vai seguir o seu caminho. Balaão vai seguir o caminho da injustiça. E no meio do caminho, o anjo do Senhor aparece e Balaão, cego talvez pelo prêmio da injustiça, não é? Pelos favores do mundo, Balaão não tem como ver o anjo do Senhor. A jumenta vê, um animal irracional. Que coisa incrível. E aí ela começa a refugar. Tal qual Baloé de Rouet, ali com Rodrigo Pessoa, né? Muito seguro do que estava fazendo, porque era um cavalo, uma alazão que estava ganhando todas as competições. Rodrigo já estava muito certo de que poderia ganhar aquela Olimpíada. E se não fosse aquele refúgio, certamente ganharia aquela Olimpíada. E aí a mula começa a refugar. E Balaão começa a bater nela. E ela refuga. Por 3 vezes Balaão fustiga. E aí abre-se a boca da mula. Diz a Bíblia que o Senhor abriu a boca da mula para falar com Balaão. Essa história que nós temos, junto com a repreensão do anjo, que chegou para Balaão. E Balaão, viram a leitura que nós fizemos, Balaão se prostra de medo. Ele reconhece de fato que era o Senhor que estava ali, né, naquele momento, e assim Balaão teme naquele momento. Mas, não obstante a repreensão, Deus manda Balaão seguir esse caminho. Até onde vai, não é? Até onde ele pode ir. Até onde o desejo do ser humano pode ir contra a vontade de Deus. Mas Deus quer aproveitar agora para mostrar o seu poder aos moabitas. E Balaão vai. E ali, ele, para seguir as instruções de Deus, ao mesmo tempo em que o rei começa a mandar ele ir para um canto, para o outro, para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão vai pedindo também ao rei que coopere com isso, mas de forma contrária às orientações do rei. Quando ele chega a um determinado local, quando o rei prepara ali os sacrifícios que Balaão mandou fazer, Balaão não consegue mais falar outra coisa, a não ser que não se pode amaldiçoar o povo de Deus. E as palavras são de bênção e não de maldição, contrariando muito o rei Balaque. Assim como nós temos escrito aí na palavra de Deus. Meus queridos, nós temos muita coisa a ganhar e a conhecer com os rebatimentos dessa história de Balaão. Não é? Longe dessa discussão se a história foi real, se parte da história é real e a outra parte é uma inclusão, não é, de floreios escriturísticos, literários, por assim dizer, nós temos a entender que essa história traz lições importantíssimas para nós ainda hoje. Primeira coisa que eu vejo aqui na história é que Balaão não foi sensível à visão de Deus, à voz de Deus. Não é? O animal irracional, sim. E muitas vezes na nossa vida nós também andamos tais qual Balaão, seguindo a nossa vida sem perceber, sem estar vendo a voz de Deus. Porque talvez a nossa visão esteja voltada para outra coisa que não seja de fato a vontade de Deus. Balaão tinha consciência da soberania de Deus, mas estava voltado para outra coisa que não fosse a sua ligação com Deus, a vontade de Deus em sua vida. Balaão estava dividido entre fazer a vontade de Deus e ganhar o prêmio da injustiça, o prêmio da iniquidade.
Vemos também, em segundo lugar, que Deus pergunta a Balaão, quando ele o consulta, quem são esses homens? Porque estão aqui em sua casa, o que eles querem fazer? Vemos aqui que a vontade de Deus se expressa muitas vezes nas escolhas que fazemos. Fugir da vontade de Deus representa, portanto, uma escolha que vá contra, que vá na direção contrária àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quem são as pessoas com quem você está realizando pactos? Quem são as pessoas com quem você está fazendo alianças, que está comprando esses caminhos ou vendendo a sua fé por caminhos que os outros lhe propõem? Onde é que você está amarrando a sua burrinha? Posso até perguntar, né? Meio que jocosamente, em função da história da mula de Balaão. Onde você está amarrando essa burrinha? Com os idólatras? Com aqueles que querem comprar Deus? Você está se vendendo? Você está arriando da sua fé? Você está fazendo concessões à sua fé? Nós fomos chamados para sermos luz e não para fazermos ou termos comunhão com as trevas. Não se esqueça disso. Em terceiro lugar, não existe maldição que dê certo contra o povo do Senhor. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Apesar de todas as tentativas de Balaque, apesar de Balaão ter seguido esse caminho, Deus usou tudo isso para mostrar que ele podia subir a montanha que fosse, que ele podia ir para a esquina que fosse, mas essa palavra de um falso profeta não tem poder de amaldiçoar o povo de Deus. Posso dizer que não há macumba que pegue naquele que é verdadeiramente um servo do Senhor, porque ele está coberto pelo sangue de Jesus, escondido atrás da cruz de Cristo. O que nós temos aqui é que o povo de Israel, incrivelmente, não foi amaldiçoado pelas palavras do falso profeta, mas caiu pela sua própria vulnerabilidade humana. O que é que diz a Bíblia, não é? Que os israelitas, quando chegaram ali, se prostituíram com as moabitas. E também adoraram lá os seus deuses, não é? Até a Baal estava ali também. E essa é a nossa grande vulnerabilidade. Caímos com a nossa própria humanidade falha. Não pela macumba dos outros. Caímos, não é como diz a Bíblia, cada um é engodado pela sua própria concupiscência. Cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso. Não existe palavra de maldição que dê certo sobre o povo de Deus. Caímos pelas nossas próprias falhas. Mas também eu quero dizer, em último lugar, que para sermos sensíveis à visão de Deus em nossas vidas, nós precisamos varrer do nosso coração toda a visão materialista. Não é? Assim como Satanás tentou a Jesus, colocando para ele todos os reinos do mundo, a sua glória, o seu poder, nós estamos sempre, todos os dias, sendo apresentados às tentações, vamos dizer assim, as ofertas, não é, de uma vida que destoa da vontade de Deus, mas sempre procurando pelos meios materiais, pelos meios da sedução, não é, pelos meios da iniquidade, as ofertas sedutoras. O que nos é conveniente, lucrável, rentável, o que pode ser de fato mais interessante para que possamos deixar de lado a vontade de Deus, a ordem de Deus em nossa vida. O que pode ser? Ou será que às vezes nós desejamos, como o Balaão, quem sabe estava ali, tomara que Deus mude de ideia. Eu sei da palavra dele, mas quem sabe pode ser um outro caminho que ele mesmo venha a aprovar. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós passamos a viver uma vida irracional. A vida que deveria ser a da mula, do animal. Nesse sentido, Deus percebe a nossa cobiça. E aí Deus dá corda. Pode ir, meu filho, pode ir.
Eu vou conversar com você nesta ida, não é? Eu estou orientando, pode ir, porque vai ser através disso, através da sua queda, que eu vou falar. E aí, nós quebramos a cara. A mula passa a ser o nosso saco de pancadas. Nós não assumimos as nossas responsabilidades e começamos a bater na mula. O cavaleiro de Baloé de Roubaix, Rodrigo Pessoa, estava muito seguro do que ele deveria fazer, mas ela refugou. Podemos dizer, meus irmãos, até que a mula é a consciência de Deus sobre nós. É aquele lado que nos diz, você sabe o que é certo fazer, mas não está fazendo. Meus amados irmãos, temos uma grande responsabilidade diante disso. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro já dizia no capítulo 2, 15 e 16, sobre a igreja do primeiro século que estava imitando Balaão. Abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. A epístola de Judas, no verso 11, também faz menção a esse texto de Balaão, sobre as pessoas que introduziram na igreja de Jesus Cristo a dissimulação e que transformaram a graça de Deus em libertinagem, diz o apóstolo Judas, no verso 4. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, na carta à igreja em Éfeso, o Senhor diz à sua igreja: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Pois é, meus queridos amados, o anjo chegou a dizer a Balaão: foi a mula quem te salvou. Ah, quem sabe, uma mula para cada um de nós, que refuga no meio do caminho para nos avisar do erro. Essa mula está na nossa consciência. É preciso escutar a palavra de Deus. Está lá. A mula sabia da palavra de Deus e obedeceu. A gente precisa fazer o mesmo. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe grandemente. Amém.